Olá, amigo, aqui é Sandro Duarte no canal Ministério Pessoal. Tudo bem com vocês? Eu deixei anotado aqui algumas coisas, então eu vou estar olhando para vocês e também vou estar olhando aqui para o computador, onde eu tenho aqui algumas coisas anotadas. Muito bem, esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Então, se você entrou agora aqui no canal, você vai ter esse primeiro vídeo aqui, ele explicando o porquê de eu ter esse canal aqui. Então, eu coloquei aqui esse canal como realmente um ministério pessoal. O meu ministério é eu falando com você. Aqui, o foco desse canal é firmar a nossa crença em Cristo Jesus. Esse é o meu foco com você. Então, se você tem esse mesmo foco, um foco de vivenciar uma experiência cristã, viver uma experiência com a sua espiritualidade com Deus, eu estou aqui para te ajudar nesse processo e também me ajudar. Por quê? A gente vai ver agora, lá em Atos, no capítulo 2, diz o seguinte, né, que lá, a gente vê lá, você lendo todo o capítulo 2, que os apóstolos, eles se dedicavam, né, a viver constantemente uma experiência com Deus, constantemente, e firmar aquela crença em Cristo Jesus, né? Se você vê Atos 2, versículo 42, ele vai falar assim, ó, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão e partindo o pão junto e fazendo orações. Nós aqui vamos fazer orações, então eu vou convidar você a participar comigo aqui. É um aprendizado, é uma prática, é uma vivência. Então, assim, e essa vivência, ela tem se mostrado uma realidade na história e também hoje. Então, nós vivemos em um mundo doente em que nós precisamos de uma cura. E essa cura, ela não é mais somente física, ela não é somente emocional, ela é também, sim, e eu afirmo assim com bastante veemência, que ela é sim espiritual, né? Nós vivemos em um mundo doente e nós precisamos de cura. Então, assim, um pouco que nós recebemos de bênção, né, ela já faz uma grande diferença na nossa vida. E isso tem feito muita diferença e eu diria até uma grande transformação na vida de pessoas, na vida de famílias, na área profissional, na área pessoal. Então, assim, se você quer ter essa experiência, né, venha comigo. Então, ainda que nós não tenhamos em sua totalidade a cura, né, porque o pecado ele é esse agente causador, mas nós podemos já começar a mudar a nossa mente, né? Olha só isso que eu estou falando para vocês. Lá em Salmos, capítulo 51, verso 5, diz assim, ó, de fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que eu fui concebido. Olha só, todas as passagens que eu vou ler aqui, elas estão na Nova Tradução, na linguagem de hoje, que eu considero bastante interessante essa forma de trazer para o pessoal, porque eu considero que a Bíblia ela tem que ser bastante prática para nós no nosso dia a dia. E o salmista aqui ele já fala dessa doença que nós nascemos com ela, que é o quê? Que é o pecado. Então, minha mãe me concebeu em pecado, então eu nasci em pecado. Lá já na barriga da minha mãe eu já estava em pecado. Então eu continuo em pecado. Então o nosso alívio é que existem promessas que nos garantem que nós iremos ser curados e transformados. Então esta dor que nós sentimos, ela um dia vai acabar. Graças a Deus um dia ela vai acabar.
Veja só lá em Efésios capítulo 2, verso 3, ele diz assim, de fato, então é uma constatação, de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Qual é essa natureza? O pecado. Fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Dava vontade, vou lá e faço, sem domínio nenhum. Deu vontade, vai e faz. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a quê? A sofrer o castigo de Deus. Para quem é o castigo de Deus? Para os pecadores, para aqueles que não possuem domínio. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 18. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, o que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito do comando do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, o que estivermos vivos, seremos levados até as nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Olha que interessante, como termina o versículo 18, né? Animem uns aos outros, quer dizer que essa dor que nós sentimos hoje, esse pecado, essa doença que nos aflige, que faz a gente falar mal das pessoas, que faz a gente não ter às vezes domínio sobre os nossos próprios pensamentos, sobre o nosso corpo, sobre as nossas vontades, ela vai acabar. E sobre isso que nós vamos estar tratando aqui em todos os outros vídeos que vão vir aqui. Mas enquanto essa hora não chega, o que nós vamos fazer? Né? O que nós possamos fazer até esse dia? Através de mensagens transmitidas, eu pretendo demonstrar que, e a quem interessar, é claro, como viver o céu aqui. E nós já podemos começar a uma transformação até esse dia que nós acabamos de ver, até a volta do Senhor. Em 2 Pedro capítulo 1, versículos 2 a 4, ela vai dizer o seguinte: que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Versículo 3. O poder de Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da natureza divina. Então, o céu pode começar aqui. Pedro está falando isso agora. Éramos, por falta de conhecimento. Com conhecimento, nós podemos fazer parte da natureza divina, de acordo com o que Jesus quer de nós. Olha só em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Olha só, é um pedido quase. Olha só, não vivam, por favor, não façam isso. Não vivam como as pessoas desse mundo, mas, olha só, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma
completa mudança de mente, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. De novo, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a quem? A mim? Não. Se fosse a minha, eu estaria fazendo a minha vontade. Não, mas a Ele, a Deus. Olha só, 1 João capítulo 3, versículos 2 a 3. Ele diz assim, ó, meus amigos, olha só, João falando, meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que nós vamos ver. Por quê? Porque não chegou ainda, então não sabemos. Porém sabemos isto, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, glorificados, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa bendita esperança em Cristo, olha só que interessante agora, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Olha que interessante. Então, existe essa possibilidade. Eu vou estar livre do pecado de uma forma completa? Não, porque eu estou neste mundo. Mas tem como eu ir me purificando através da vontade, através dos pensamentos que Cristo pode pôr em mim através da sua palavra. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, se você é ou quer se tornar um cidadão do reino, esteja comigo nessa jornada, por aqui. Olha só que interessante. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vocês são, é uma afirmação, mas vocês são nação ou raça escolhida, sacerdócio real ou sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Que bacana, né? Apocalipse capítulo 21, no capítulo 4, versículo 5. Isso aqui é uma grande promessa. Então, assim, não importa as dores que eu tenho sofrido ou que eu possa sofrer, mas existem essas promessas se eu realmente acreditar. Bom, se você é cristão e diz que crê em Deus, você tem que acreditar nisso. Porque o nosso livro base é a Bíblia. Se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar nisso. Se você não acredita na Bíblia, não tem nem por que você ouvir essas palavras que eu estou falando. Tá bom? Então, olha só que interessante. Apocalipse 21, versos 4 e 5. Ele quem? Deus, Jesus, enxugará dos olhos deles, nós, né? Todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que está sentado no trono disse: agora eu faço novas todas as coisas. Então, se você entendeu esta mensagem e o Espírito Santo tocou no seu coração, esteja comigo nesta jornada que nós preparamos para o reino de Deus. O seu maior problema é estar com uma doença que só Deus pode curar. O pecado. Podemos ir renovando a nossa mente para até o dia em que essa doença ela seja erradicada de nós. Então, o seu problema também é o meu problema. Por quê? Porque vivemos neste mundo e este mundo ele é pecaminoso. Então, eu peço que você venha comigo e vamos estudando cada dia mais
renovando a nossa mente para que nós estejamos, né, com o nosso Senhor quando Ele voltar nas nuvens e nós estejamos preparados para recebê-lo, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, que Deus lhe abençoe, que você comece hoje uma transformação da sua mente, uma nova vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo. Forte abraço.